Saudações a todos, Vinícius Pinheiro falando, sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Essa aqui é a nossa playlist. Estamos fazendo uma longa resenha sobre história da filosofia, baseada na obra de Nicolas Banhamo. Estamos no capítulo 9, e esses vídeos são gravados, eles não são lives, não são feitos ao vivo. A gente grava e estreia um vídeo de segunda a sexta, sempre às 14 horas, tá? Então, para quem está acompanhando, a pretensão desses vídeos é estimular quem quiser participar do nosso grupo de estudos em História da Filosofia, né, baseado na obra do Nicolas Banhamo, História da Filosofia, são 12 volumes, então nós teremos aí material para chuchu, né? Teremos muita coisa para discutir. Estamos aqui no parágrafo 51, a justiça em Platão. E que tipo de reflexão é ensejada a partir desse parágrafo 51? É que Platão ele imaginava uma comunidade perfeita, ele desenvolve isso num texto seu chamado A República, e quando Platão ele fala, né, sobre a existência dessa sociedade perfeita, se encontra no contexto da chamada teoria das ideias de Platão, então ele tem uma concepção transcendental da realidade. E é importante, um primeiro ponto a destacar, e que isso seria passível de se pensar nos dias de hoje, claro que com as devidas adaptações, né? A gente tem que lembrar que Platão ele foi um homem do seu tempo, ele foi um homem da Grécia Antiga, então ele foi um homem que se prendia, por exemplo, ao escravagismo, e a gente não compactua com esse tipo de proposta. Mas é importante destacar que Platão, pelo menos o que é trazido aqui pelas palavras de Nicolas Banhamo, ele dizia que nenhuma comunidade humana pode subsistir sem a justiça. Platão ele se contrapõe aos sofistas de seu tempo, a opinião sofística que queria reduzi-la ao direito do mais forte, objeta a Platão que nenhum bando de salteadores ou de ladrões poderia realizar alguma coisa se os seus componentes violassem as normas da justiça uns em prejuízo dos outros. A justiça é condição fundamental do nascimento e da vida do Estado. Aqui, de novo, né, fazendo as devidas adaptações, claro, mas aqui é importante que nós temos um Platão que, de certa forma, é um Platão progressista, se for comparado aos tempos contemporâneos que nós vivemos. Hoje, a razão de ser da sociedade não é concebida com uma preocupação de justiça. Então, as sociedades elas são organizadas hoje essencialmente orientadas para os interesses dos indivíduos. E Platão ele vai deixar muito claro, e o Banhamo traz isso aqui também para nós, ele vai dizer que é bastante importante como condições para a justiça, trazendo aqui o Banhamo para vocês, duas condições são necessárias para a realização da justiça no Estado. Lembra, né, que tanto Banhamo quanto Platão estão utilizando a palavra Estado num sentido diferente daquele que nós pensamos e que ainda não tivemos ocasião de debater isso aqui no Entre Linhas do Contemporâneo, mas que já está sendo debatido lá na Escola de Direito, que, aliás, eu convido vocês, né, quem puder e quem tiver disposição, a conhecer a Escola de Direito. O endereço vai estar apresentado aí na descrição desse nosso vídeo. Então, a palavra Estado no sentido diferente do que a gente pensa contemporaneamente. Seria mais uma ideia de sociedade, né? Maneira como se organiza a sociedade. Então, duas condições são necessárias para a realização da justiça no Estado. Em primeiro lugar, a eliminação da riqueza e da pobreza, pois ambas tornam impossível ao homem aplicar-se à sua tarefa. Mas esta eliminação não implica uma organização de tipo comunista. Que pena. Segundo Platão, as duas classes superiores dos governos e dos guerreiros não devem possuir o que quer que seja, nem ter qualquer retribuição, além dos meios para viver. Mas a classe dos artesãos não é excluída da propriedade, e os meios de produção e de distribuição são deixados nas mãos dos indivíduos. A segunda condição é a abolição da vida familiar, a abolição que deriva da participação das mulheres na vida do Estado, com base na mais perfeita igualdade com os homens, pondo como única condição a sua capacidade. As uniões entre homens e mulheres são estabelecidas pelo Estado com vista à procriação de filhos sãos, no sentido de saudáveis, né? E os filhos são criados e educados pelo Estado,
que de todos faz uma única e grande família. Então aqui a gente pode colocar, né, que é um Platão meio progressista, porque ele entende que a razão de ser da sociedade é a eliminação tanto da riqueza quanto da pobreza. Então o Platão ele acaba tendo como um horizonte um ideal de que a organização social ela precisa existir num contexto de equilíbrio na distribuição das riquezas. Essa é uma forma de interpretar Platão, né? Essa é uma maneira de se pensar Platão, outras são possíveis. Nós temos aí os nossos encontros do grupo de estudos. Quem se interessar, depois lê aí as condições para poder participar, manda e-mail para a gente, e aí podemos desenvolver esse tipo de reflexão, esse tipo de questão. Uma outra coisa importante que Platão também apresenta, e que seguramente seria uma grande polêmica nos dias de hoje, é que Platão ele imagina uma família no sentido diferente de como contemporaneamente se pensa, né? De maneira hegemônica se pensa, especialmente em termos de Brasil. Ele faz referência à família como uma comunidade global, né? Como uma comunidade coletiva. Ele não imagina a família como uma comunidade no sentido privado, no sentido individual. Ele entende que crianças elas devem ser criadas pela comunidade, não única e exclusivamente em razão dos interesses particulares daquela família. O Abayamo também apresenta que Platão ele imaginava uma sociedade estratificada, né, uma sociedade dividida em 3 grandes grupos: o grupo dos governantes, guardiões e os cidadãos, que exercem outras atividades como agricultura, artesanato e comércio. É importante perceber que Platão, pelas palavras do Abayamo, ele entende a existência de 3 atributos que são específicos para cada um desses grupos. Então ele faz referência à sageza, que pertence à primeira classe, porque basta que os governantes sejam sábios para que todo o Estado seja sábio. A coragem pertence à classe dos guerreiros, e a temperança é como um acordo entre governantes e governados acerca de quem deve comandar o Estado. Mas é interessante que Platão ele entende que a justiça ela compreende as 3 virtudes. Ela realiza-se enquanto cada cidadão se dedica à tarefa que lhe é própria e tem o que lhe pertence. Então aqui nesse sentido a gente tem um Platão que aos nossos olhos hoje seria interpretado de uma forma, digamos assim, como alguém autoritário. Ele imagina uma sociedade estratificada em grupos e essa ordem social ela seria necessária. Platão, a gente já viu em outros vídeos, salvo engano, ele também entende que essa distribuição da sociedade em 3 grandes grupos, essa forma de distribuição social, ela seria equivalente à forma como o corpo humano se distribui. Então nós temos a cabeça, que é pensante, que é o campo da filosofia, é o campo da reflexão, e ela deve, portanto, governar. Ele falava na figura de um rei filósofo, um tronco, onde estão os braços, responsáveis pela luta, né, pela defesa do organismo social, que seriam aqui a nobreza, por ele apresentada, teria o atributo da coragem. E nós teríamos, depois disso, o baixo ventre e as pernas, responsáveis pela sustentação da sociedade. Então, Platão ele está apresentando um tipo de sociedade completamente estratificada e convenhamos que um tipo de sociedade privilegiada, né? Afinal de contas, ele era filósofo e ele estava apresentando a necessidade dos filósofos serem os governantes. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, lembrando sempre que são vídeos muito curtos. A pretensão não é fazer uma resenha linha a linha, né, de todos os pontos, é apenas apresentar as temáticas, apenas apresentar as questões que nós julgamos como mais pertinentes e, com sorte, despertar vocês para ter curiosidade em participar do nosso grupo de estudos em História da Filosofia. Obrigado e até a próxima.